Se você for como eu, os filmes fizeram parte da sua infância. Até hoje eu coloco alguns clássicos e sinto como se estivesse voltando aos bons e velhos tempos da minha juventude. Pelo menos costumava ser assim, até eu descobri que muitos desses favoritos icônicos são na verdade meio aterrorizantes quando você para pra pensar. Desde o destino horrível dos Grinches, até as ambições assassinas de Willy Wonka, aqui estão algumas teorias perturbadoras de filmes que podem muito bem arruinar sua infância. A Maldição da Mosca. A Nova Onda do Imperador foi um dos meus favoritos de todos os tempos enquanto eu tava crescendo. O clássico animado da Disney conta a história do Imperador Inca Cusco, que é transformado em uma lhama depois de beber uma poção preparada pela cientista malvada Isma. Odeio quando acontece isso. Embora ele se torne uma lhama, o nosso garoto Cusco não consegue entender outros animais, e ainda fala como um humano. Quando Isma mais tarde se transforma em um gato, ela também fala como humana. Todos os animais do filme são normais, exceto esse. Então por que diabos a gente consegue entender essa mosca aleatória que tá no filme só por uns segundos? Só tem uma explicação lógica. Ela já foi humana também. Pensa nisso. Isma teria precisado de muitas cobaias ao aperfeiçoar suas poções. E ela definitivamente não parece se importar em transformá-los de volta em humanos depois. Claramente, esse pobre carinha costumava ser humano antes de Isma capturá-lo. E então fazer uma experiência com ele e liberá-lo como uma mosca. Só pra ele ser devorado vivo por uma aranha. Droga, eu pensando que era um filme pra criança. Jar Jar Binks. Antes do lançamento da terrível trilogia Star Wars da Disney, seria difícil encontrar um tópico mais controverso entre os fãs da saga do que Jar Jar Binks. Apresentado em A Ameaça Fantasma, de 1999, Binks é um tolo atrapalhado que aparentemente foi criado como um alívio cômico. Alguns o amavam, outros o odiavam. Mas e se o velho Jar Jar fosse destinado a ser mais do que apenas uma piada? Escuta só, há evidências substanciais de que Jar Jar era secretamente um Lord Sith super poderoso o tempo todo. Ao longo do episódio 1, vemos esse cara desengonçado realizando feitos de agilidade e acrobacias que apenas usuários da força deveriam ser capazes. Ele também parece usar a força para manipular pessoas em várias ocasiões. Aqui ele parece estar imitando o discurso desse cara, como se estivesse controlando o que ele está dizendo. The Queen wishes it. She's curious about the planet. Arrepiante. E aqui ele até usa o famoso gesto de mão Jedi para impedir alguém de atacá-lo. Claro, esses movimentos poderiam ter sido involuntários, mas Jar Jar foi interpretado por um ator cuidadosamente dirigido, e o modelo de computação gráfica foi meticulosamente animado sobre ele por uma equipe de magos da tecnologia. Parece altamente improvável que qualquer uma das suas ações tenha sido acidental. A teoria é que Jar Jar manipulou os eventos da trilogia completa para trazer o Império ao poder. Primeiro ele cria uma confusão em Tatooine, o que leva Qui-Gon Jinn a encontrar Anakin Skywalker. Isso porque ele sabe que Anakin é o escolhido e precisa ser treinado pelos Jedi antes de ser atraído para o lado sombrio. Ele também é de Naboo, o mesmo planeta de Palpatine, então faz sentido que ele pudesse ter se unido ao Lord Sith, potencialmente até estando acima dele. Por quê? Conquistar a galáxia e esmagar todos que estiverem em seu caminho. Ele é até o responsável por dar a Palpatine controle total do Senado, permitindo que em algum momento ele destrua a democracia e extermine os Jedi. Na minha opinião, o George Lucas planejou tudo isso, mas depois de ver como o personagem foi massivamente controverso, decidiu jogar pelo seguro e seguir em outra direção. Essa teoria pode despedaçar o coração das crianças que cresceram com Jar Jar, mas eu também consigo ver como ela poderia redimir o personagem para muitas pessoas. O que você acha? Essa revelação teria arruinado o personagem ou melhorado ele? Me conta aí nos comentários. A Maldição de Harry. A história de Harry Potter tem um final relativamente feliz. Harry derrota Voldemort, salva o mundo e provavelmente toma muitas cervejas amanteigadas para comemorar. Fim de papo. Mas é totalmente possível que a saga épica não termine tão felizmente quanto todos nós pensamos. Olha só, a profecia central da história diz que Harry ou Voldemort devem morrer pela mão um do outro, pois nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. Nós, espectadores, naturalmente interpretamos isso como significando que a única pessoa que pode
pode matar Voldemort. É Harry e vice-versa. Mas e se for mais do que isso? A frase exata diz que eles devem morrer pela mão um do outro. Isso significa que nenhum deles poderia morrer de outra forma, digamos, de causas naturais. Isso faria de Harry efetivamente imortal e o impediria de seguir em frente e se juntar à sua família, que era a única coisa que ele realmente queria. Em vez disso, ele seria obrigado a ficar e assistir a todos os seus entes queridos envelhecerem e morrerem diante de seus olhos. E cara, isso é sombrio. Acho que pra descobrir se é verdade, a gente vai ter que esperar e ver se algum dia vai ter uma sequência chamada Harry Potter e a Miséria Infinita. Mas vamos torcer pra que não, né? O passado do burro. A popular franquia Shrek foca nas aventuras do Ogro Verde titular em um reino de fantasia habitado por icônicos personagens de contos de fadas. À primeira vista, o parceiro bobo do Shrek, o burro, parece ser um personagem original criado para os filmes. Mas e se eu dissesse que ele era de um conto de fadas? Voltemos à versão original da Disney, do filme Pinóquio. Em uma cena que me deixou com algum trauma bem sério, as crianças na Ilha dos Prazeres são transformadas horrivelmente em burros depois de se entregarem aos vícios amaldiçoados do parque de diversões. Já sabemos que o próprio garotinho de madeira aparece em Shrek, então por que não um dos garotos transformados? Talvez eles tenham permanecido como burros por tanto tempo que simplesmente tiveram que aceitar e seguir em frente. Eu sei, parece um pouquinho forçado, né? Mas olha só, em Shrek 3º, o burro menciona como lembra de ter sofrido bullying e levar aquele famoso cuecão na escola. O gato de botas pergunta como é que isso é possível se ele nem usa cuecas, porque, né, ele é um burro. E o que ele responde? Algo do tipo: algumas coisas é melhor a gente deixar quieto. Eu provavelmente ia estar bem traumatizado e relutante em falar sobre a minha vida passada se eu tivesse sido transformado à força num burro. Mas tem outras coisas que eu vou adorar falar com vocês. Então, por que não curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal? Assim você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis de novo. Feito? Então vamos de volta a mais teorias. Evolução automobilística. Os filmes carros da Pixar já são meio assustadores. As criaturas de carros orgânicos que povoam o mundo simplesmente me dão arrepios. De onde diabos eles vieram? Não tem humanos no mundo dos carros e eles também nunca são mencionados, o que sugere que as abominações automobilísticas se desenvolveram naturalmente. Tem uma vida vegetal nesse universo também, então a gente sabe que a evolução acontece. E dado que também vemos modelos de carros de diferentes épocas mudarem para se adaptar à sua era, parece que eles também evoluíram. Mas pera aí então, como é que eles eram antes de se tornarem carros? Será que havia criaturas de carruagens? Ou eram só uns pneus rolando por aí com olhos? E antes deles, que abominações horríveis saíram do lodo primordial nesse mundo? Carros-peixes grotescos devem ter subido para a terra, e pterossauros aviões terríveis devem ter vagado pelos céus bem antes de se transformar em algo parecido com o Relâmpago McQueen. Pelo menos é isso, ou os carros foram criados pelos humanos e depois escolheram nos exterminar, que de qualquer forma é bem sombrio, muito sombrio. Valeu, Disney! Ela também flutua. Tá, eu vou falar isso de uma vez. A Mary Poppins e o Pennywise são da mesma espécie demoníaca e eu tô cansado de fingir que não. Isso mesmo, a babá britânica mágica que espalha alegria e maravilha é mais parecida com o palhaço assassino de Stephen King do que você pensa. Se segura aí. Então, ambos são entidades sobrenaturais que retornam à Terra a cada 20 e poucos anos. 25 para Mary Poppins e 27 para o Pennywise. Ambos buscam crianças, especificamente aquelas chamadas George. A dupla então se alimenta das emoções das crianças que encontra. Poppins da imaginação e felicidade e o palhaço daquele medo. Eles até compartilham o amor pela atuação, incorporando canto e dança como parte central da sua caçada. E o mais condenatório de tudo é que os dois podem fazer as pessoas flutuarem. Pennywise faz suas vítimas flutuarem nos esgotos abaixo da cidade, enquanto Poppins faz as pessoas flutuarem com balões. Sabe quem mais é frequentemente visto com balões? Pennywise, especificamente balões vermelhos. No final de O Retorno de Mary Poppins, depois que ela faz o resto do elenco flutuar, adivinha o que ela recebe? Um balão vermelho. Dizem a ela que deve ser dela, e com uma expressão melancólica ela diz: acho que sim. Ou a nossa querida babá é da mesma espécie que o Pennywise, ou ela realmente é ele. A cada 25 anos, ela se alimenta da alegria como Mary, e a cada 27 ela devora o medo como Pennywise. Uau, eu nunca mais vou ver Mary Poppins da mesma forma. Temos um 2319.
No mundo de Monstros S.A. da Pixar, os cidadãos de Monstrópolis vivem em uma cidade segregada do mundo humano. Os monstros têm medo dos humanos, até mesmo das crianças, porque acreditam que eles são tóxicos. Mas de onde é que saiu essa crença? É algo misteriosamente omitido nos filmes. Tá, e se a primeira vez que os monstros encontraram humanos foi durante a Peste Negra? A Peste Negra foi um infame surto de peste bubônica que varreu a Europa no século XIV. Qualquer pessoa que contraísse a doença mortal poderia esperar feridas cheias de pus, febre e em apenas 8 dias bater as botas. Que agradável. Supostamente, quando os monstros abriram uma porta para o mundo humano, acabaram no meio dessa pandemia horrível. Consequentemente, pegaram a doença super infecciosa e a levaram de volta para casa, gerando pânico na população de monstros e criando a ideia errônea de que todos os humanos são tóxicos. De acordo com a teoria, é por isso que o incidente 2319 foi levado tão a sério no filme original. Quando um monstro acidentalmente leva uma meia humana de volta para Monstrópolis, causa pânico, o que faz total sentido se você considerar que os monstros estavam absolutamente aterrorizados que a meia tivesse contaminada com a praga. Eles ficam tão desesperados a ponto de raspar completamente o monstro. Parece meio estranho, né? Bom, a peste bubônica é espalhada por pulgas, então remover o pelo teria impedido que elas se escondessem nele. Sim, essa explodiu a minha mente. Quem é o vilão? O Peter Pan, a clássica história do menino que nunca cresce, enfrentando o vilão Capitão Gancho e o seu exército de piratas. O Capitão Gancho é o vilão, certo? Bom, se você seguir uma teoria infame, na verdade é o Peter Pan que é o vilão. Pensa nisso. Ele entra sorrateiramente nos quartos das crianças à noite e as leva embora das suas famílias para uma terra estrangeira contra a vontade delas. Já soa bem assustador. Então, quando eles chegam a esse lugar estranho, a Terra do Nunca, são informados de que precisam se tornar um dos seguidores de Peter, os Meninos Perdidos, e que crescer é o maior crime. Apesar disso, ao contrário de Peter, as crianças sequestradas em algum momento crescem. E o que acontece quando elas crescem? Bom, o livro original no qual o filme da Disney se baseia nos diz que Peter os reduz. O que isso significa? Das duas uma. Ele os exclui ou, pior ainda, manda dormir com os peixes. Caramba, mas por que isso? Qual é a obsessão de Peter em nunca envelhecer? Bom, ao se cercar de crianças, ele poderia estar se alimentando da juventude delas para sustentar sua própria existência infantil. E quando já estão velhas demais para serem úteis a ele, ele as descarta feito lixo. Tá, mas e o Capitão Gancho? Bom, ele é o verdadeiro herói. Uma vez um menino perdido, Gancho começou a ficar muito velho, mas conseguiu escapar da ira de Peter antes que pudesse ser reduzido. Naturalmente, chateado com o tratamento que recebeu de Peter, ele voltou para resgatar alguns dos meninos perdidos e formou sua tripulação de piratas com eles. Seu objetivo agora, derrotar Peter, libertar os meninos perdidos restantes e impedir que ele leve outras crianças inocentes. Minha nossa. E o detalhe, a última interpretação da história, Peter Pan e Wendy apresentam um Capitão Gancho que de fato foi um menino perdido. Gancho fugiu porque queria ver sua mãe de novo. E quando voltou, mais velho, Peter o rejeitou e começou a rivalidade entre eles. Não sei você, mas pra mim todos os sinais apontam para que o Peter Pan seja um dos maiores vilões do cinema. Justiça pro Gancho. Grinchicídio. Eu adoro Natal, e eu assisto Grinch basicamente em todas as vésperas de Natal. Mas todo ano não consigo deixar de me perguntar, o que exatamente é o Grinch? De onde ele vem? Bom, vamos pensar nisso. Ele é uma estranha criatura verde e odiosa, que parece muito diferente da raça de seres parecidos com humanos, chamados Ken, dos quais ele vive à margem. Por causa disso, eles o evitam. Então ele é um Ken peludo e mutante? Talvez não. No especial de TV animado original, o narrador afirma que o ladrão do Natal ganha a força de 10 Grinches mais 2. Peraí, 10 Grinches? Isso sugere que os Grinches são uma espécie separada. Ou melhor, eram. O Grinch titular é o único que a gente já viu. Então, pra onde é que foram todos os outros? Aqui que as coisas começam a ficar malucas. Sabemos que os Ken adoram o Natal e são retratados como muito religiosos no geral. E se os Grinches tivessem crenças conflitantes e os Ken não gostassem disso? Eles travaram uma guerra contra os Grinches e com números muito superiores do lado deles, venceram. Todos os Grinches foram eliminados exceto um, o próprio Grinch, que teria conseguido escapar. Herege para a religião deles, ele é forçado a se isolar na sua caverna na montanha, onde seu ódio e amargura pelos Ken crescem. Mas chega um momento que ele fica tão cansado de viver na solidão e na pobreza, que decide ceder e se juntar a eles. Nossa, eu mudei de ideia agora. Passei a odiar o Natal. Abracadabra.
Todo mundo conhece a palavra mágica abracadabra. É geralmente usada por mágicos que realizam truques e... bom, é só isso aí mesmo. Bom, os fãs de Harry Potter provavelmente perceberam há muito tempo que a palavra mágica soa muito parecida com a infame maldição mortal Avada Kedavra. No nosso universo, é fácil ver que Rowling se inspirou na frase do mágico, mas no mundo de Harry Potter poderia haver uma razão muito mais sombria para semelhança. Os trouxas pegaram a expressão ao ouvir a maldição mortal em si, mas como é que eles teriam encontrado o feitiço? Bom, sabemos que o mundo bruxo tem uma história de intolerância. Muitos personagens mencionam que os trouxas costumavam ser perseguidos, e a maioria dos vilões na série ainda os odeia. E se esse ódio fosse tão comum que os bruxos das trevas saíssem para comunidades não bruxas para um bom e velho ataque de trouxas? Faz todo sentido. Nós, os não mágicos, ouviríamos a maldição mortal quando fôssemos atacados, e qualquer sobrevivente passaria a história adiante. Com o tempo, a expressão e o verdadeiro significado por trás dela se perderam e foram recontados como abracadabra. Uau, é uma teoria super sombria, mesmo com o Voldemort derrotado. E se ele tivesse vencido e trazido de volta o ódio aos trouxas pro mainstream? Nossos heróis acabariam se convertendo e sairiam em caçada de trouxas eles mesmos? Acho que eu vou cancelar o mágico que eu reservei pro meu aniversário. Só vai me lembrar de tudo isso. Quer jogar um jogo? Os dois vilões atrapalhados dos dois primeiros filmes Esqueceram de Mim são vilões, não me entenda mal. Mas será que eles realmente mereciam o tipo de punição que o pequeno Kevin McAllister lhes proporcionou? Foi quase torturante, vocês não acham? Crianças que exibem esse tipo de comportamento sádico raramente desistem. Na verdade, geralmente piora com o tempo. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com o Kevin quando ele cresceu. Ou sabemos. E se eu te dissesse que Esqueceram de Mim, na verdade, antecede outro filme famoso em uma franquia bem diferente, Jogos Mortais. Sim, é uma história de origem para o insidioso assassino John Kramer, também conhecido como Jigsaw. Calma aí, antes de começar a reclamar, me escuta. Para começar, Kevin demonstra uma estranha fixação pelo vizinho depois de ser informado de que ele é um assassino em série criminoso e desequilibrado. Talvez o considere um espírito semelhante. Ele também se deleita em atormentar o entregador de pizza reproduzindo trechos ameaçadores de um filme antigo. Fica claro que assustar os outros traz a ele um grande prazer, mas ele não para apenas em assustar pessoas. Ah, não. Ele gosta de infligir danos corporais graves também. Sério, ele usa uma variedade de armadilhas tortuosas para queimar, empalar e espancar os dois criminosos atrapalhados. E tudo isso com um grande sorriso no rosto. Ah, e se isso não fosse o suficiente para te convencer, Kevin também parece sofrer alucinações intensas. O garoto vê a caldeira no porão como um monstro de metal enfurecido vindo do inferno. Algo tá seriamente errado com ele. Na verdade, essas visões traumáticas parecem ter influenciado as suas futuras armadilhas mortais. Geralmente, elas apresentam metal irregular, enferrujado e chamas. Caramba, comportamento sinistro, amor por armadilhas elaboradas e tortuosas e alguns problemas claramente não resolvidos. Acho que tá bem claro. Kevin acabou mudando seu nome para John Kramer e começou a trabalhar em seu hobby assassino. Feliz Natal! Destruição de Duloc. Shrek. Tá, eu já falei sobre uma teoria sombria sobre o nosso amigo verde, mas isso é o suficiente pra mim? Claro que não. Como você deve saber, após o fim da obra-prima cinematográfica que é o primeiro filme, o malvado Lord Farquaad é derrotado e o seu reino de Duloc fica sem um governante. Vemos o reino novamente alguns anos depois no especial O Susto de Shrek, e a civilização antes próspera está em ruínas. Ok, então você pode pensar que depois que o domínio tirânico de Farquaad acabou, as pessoas abandonaram a cidade, mas isso aconteceria de verdade? Certamente alguém assumiria e tudo continuaria como antes, né? Não, essa cidade não foi simplesmente abandonada, foi violentamente destruída. E se você pensar bem, é bem óbvio por quem. As criaturas de contos de fadas. Elas foram tratadas terrivelmente por Farquaad, que as baniu de seu reino e cometeu todo tipo de atrocidades contra elas. Era natural que elas quisessem uma vingança, e muitas delas, incluindo o dragão, já estavam dentro de Duloc no final do primeiro filme, dando a elas a oportunidade perfeita para exercerem sua vingança brutal. Elas percorreram as ruas do reino, queimando casas e aterrorizando cidadãos em um frenesi de vingança, até não restar nada além de cinzas. Não é de admirar que elas nunca mais voltem lá em nenhum dos outros filmes. Talvez eles carreguem certa culpa. Willy Wonka e a Fábrica de Condenação.
A Fantástica Fábrica de Chocolate é um conto clássico de maravilha e fantasia, mas também é claramente uma história mega macabra de morte e destruição. No filme original, de 1971, o excêntrico Willy Wonka é retratado como um recluso que perdeu toda a fé na humanidade. O único sentimento que ele tem é de ódio por aqueles que continuam tentando roubar suas receitas de chocolate pela ganância que vê na população em geral. Então, por que ele organizaria um concurso para permitir que um bando de crianças visitasse a sua fábrica secreta? Eu te digo por quê. Para punir a humanidade por sua avareza. Ele armou tudo, sabendo que as crianças ignorariam suas regras e avisos. A fábrica era uma grande armadilha mortal e o esquema do bilhete dourado era apenas uma forma de atrair as crianças para dentro dela. Wonka era a mente distorcida por trás de todos os destinos terríveis que lhes aconteceram dentro das paredes da sua fábrica de pesadelo. Lembra daquele barco maluco em que o grupo embarca depois que Augustus Gloop cai no rio de chocolate? Só tem assentos suficientes para os sobreviventes. Como se o Wonka soubesse que ele ia cair. Mas espera aí, fala sério. O Wonka não diz no final do filme que todas as crianças sobreviveram? Sim, o mesmo homem que deixou claro no início do filme que não podia ser confiável fingindo ser um velho frágil e depois fazendo isso. Não tem como as crianças terem sobrevivido aos tormentos horríveis que esse maluco as submeteu. Puxa, uma delas literalmente se transformou num mirtilo gigante. O estranho Willy provavelmente pretendia escapar no grande elevador de vidro depois da carnificina, mas acabou tão impressionado com a falta de ganância do jovem Charlie que o levou sob sua asa. Espera, isso significa que ele quer fazer do Charlie o seu malvado jovem protegido? É quase o suficiente para me fazer desistir de doce para sempre. Eu disse quase. Bom, acho que eu estraguei infâncias o suficiente por hoje. Qual dessas teorias sombrias mais surpreendeu você? E tem outras que você conheça? Me conta nos comentários aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir!